reino de paz, de luz e de amor, e que seja feita a tua vontade, aqui no chão duro da terra, assim como ela é feita em toda parte deste universo. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre, para o sustento do nosso corpo físico, e para o nosso espírito a verdade, a luz e a libertação. Perdoa as nossas dívidas, nossas faltas, nossas ofensas, tanto dos encarnados quanto dos desencarnados. Ajuda-nos, Senhor, a que hoje eu possa ser melhor do que fui ontem e que no amanhã possamos ser verdadeiramente melhores do que estamos sendo hoje. Nós estamos vos pedindo, pois sabemos que são teus, todo o poder, o reino e a glória para toda a eternidade. Que assim seja, com a graça de Deus e de Jesus. E assim damos por aberto o trabalho do dia de hoje. Normalmente eu estou oferecendo esse trabalho para Regina Meire San Giovanni. E todo mundo oferece para as pessoas que desejam, né? Entendeu? Porque é muito importante a gente oferecer esse trabalho para as pessoas que nós queremos. E isso ajuda muito o lado espiritual. Claro, quem é que vai ler o Evangelho? A Tereza Mior. Vai. Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, capítulo 23. Moral estranha. Não vim trazer a paz, mas a espada. Não julgueis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, porque vim separar o filho de seu pai, e a filha de sua mãe, e a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus mesmos domésticos. Mateus. Eu vim trazer fogo à terra. E que quero eu, senão que ele se acenda? Eu, pois, tenho de ser batizado no batismo. E quão grande não é a minha angústia, até que ele se cumpra? Vós cuidais que eu vim trazer a paz à terra? Não, vos digo, mas a separação. Porque de hoje em diante haverá numa mesma casa 5 pessoas divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididas o pai contra o filho contra seu pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra sua nora e a nora contra sua sogra. Lucas. Foi mesmo Jesus a personificação da doçura e da bondade. Ele que não cessava de pregar o amor do próximo, quem disse essas palavras: Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Vim separar o filho do pai, o marido da mulher. Vim lançar fogo na terra e tenho pressa que ele se acenda. Essas palavras não estão em flagrante contradição com o seu ensino? Não é uma blasfêmia atribuir-lhe a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não há blasfêmia, nem contradição nessas palavras, porque foi ele mesmo quem as pronunciou, e elas atestam a sua elevada sabedoria. Somente a forma, um tanto equívoca, não exprime exatamente o seu pensamento, o que provocou alguns enganos enquanto ao seu verdadeiro sentido. Tomadas ao pé da letra, elas tenderiam a transformar a sua missão, inteiramente pacífica, numa missão de turbulências e discórdias. Consequência absurda que o bom senso rejeita, pois Jesus não podia contradizer-se. Toda ideia nova encontra forçosamente oposição, e não houve uma única que se implantasse sem lutas. A resistência, nesses casos, está sempre na razão da importância dos resultados previstos, pois quanto maior ela for, maior será o número de interesses ameaçados. Se for uma ideia notoriamente falsa, considerada sem consequências, ninguém se perturba com ela,
e a deixam passar, confiantes na sua falta de vitalidade. Mas se é verdadeira, se está assentada em bases sólidas, se é possível entrever-lhe o futuro, um secreto pressentimento adverte os seus antagonistas de que se trata de um perigo para eles, para a ordem de coisas por cuja manutenção se interessam. E é por isso que se lançam contra ela e os seus adeptos. A medida da importância e das consequências de uma ideia nova nos é dada, portanto, pela emoção que seu aparecimento provoca, pela violência da oposição que desperta e pela intensidade e a persistência da cólera dos seus adversários. Continua? Tá bom. Andréia, Eu penso, Sr. Miyoshi, que quando se fala nesse capítulo, nesse trecho que foi lido, que tudo depende, as máximas de Jesus, elas falam de amor e caridade, e os homens interpretam, cada qual, por causa que não tem a sua evolução moral, acaba interpretando do seu jeito, a seu favor, então, o país, o povo, então cada um acaba deturpando, acaba confundindo os verdadeiros ensinamentos de Jesus, os fundamentos, os verdadeiros valores. E aí essa confusão, né? Aí entra a política também, então foge, porque no meu pensamento eu acho que foge da essência do amor e da caridade, é por causa da moral não evoluída, e sim pelo egoísmo, vaidade, o que é do seu interesse. Milton. Eu acho que, não sei, é uma coisa, esse capítulo é bem difícil de interpretar, né? Mas pelo que a gente já viu, tem conversado lá de domingo, que dá para entender assim. Na época que ele veio, com esses ensinamentos que pregou, né, amor ao próximo, ser caridoso, ser pacífico, isso naquele ambiente que ele se encontrava, ele na verdade, ele era um perigo, né? E é uma mudança no comportamento das pessoas. Na medida que o povo começava a verificar que ele pregava aquilo, que ele demonstrava aquilo, né? Porque ele não só falava, mas como praticava também. E com isso foi cada vez mais criando mais adeptos, né? Isso na civilização daquela época trazia já pessoas que não viam com bons olhos aquilo. Tanto é que ele foi condenado muito, se vocês fizerem uma analogia com o que acontece hoje, politicamente, eles levaram para que ele fosse condenado, sabendo que ele não era culpado, né? Então, isso foi naquela época, por isso que ele fala que ele está trazendo os ensinamentos, mas as pessoas não vão, dentro da própria família, não vai entrar em conflito, porque uns vão entender, outros não. E o que a Andrea falou, é de acordo com a evolução das pessoas. Com o passar do tempo, você vê que tem religiões que seguem o cristianismo e religiões que vão, como chama aqui? O Maomé, né? Você vê que já são coisas bem distintas, né? Apesar de ser o Deus é único, né? Com isso eles vão criando cada vez mais conflitos. E hoje você vê que
bagunça que está, né? É por isso que ele profetizou isso tudo que está acontecendo hoje. Todo mundo tem muita gente que nem conversa mais hoje em dia, né? Não só por causa de religião, mas por causa de política, que isso direciona, né, as pessoas. Então continuar assim vai acontecer tudo isso aí. Ele já sabia disso. Então eu acho que é isso. Uhum. Mais alguém quer comentar? Aproveita para comentar. Essa moral estranha é estranha mesmo. E quem lê o Evangelho deve ter muita dúvida, né? Por isso é bom trocar ideia. Ninguém tem Então, dúvida. na minha opinião, por tudo que a gente já tem falado, a aparição do Cristo, né, de Jesus, ele veio e surgiu como uma grande ameaça. Aliás, ele era intitulado até o rei, né, que ele seria um novo rei, que até naquela época o povo interpretou de uma forma diferente. Mas, enfim, e ele pregava o quê? O amor e a verdade. E isso feriu muitos interesses das autoridades daquela época, né? No começo não deram bola, mas depois viu que a coisa foi crescendo. E quando ele fala que vai ter desunião, vai ter briga, vai ter isso, porque uns vão ouvi-los e segui-lo, e outros não. E aí vai criar uma desavença. Mas quando o cristianismo realmente começou a ganhar campo, grande número de adeptos, e depois as próprias atitudes de Jesus, os ditos milagres, né? E tudo que ele falava, e ele não cobrava nada, que era o contrário de todas as religiões daquela época, né? Ele não cobrava absolutamente nada. Então, ele ganhou muitos adeptos, muitos seguidores, né? E foi aí que começou a confusão entre família, familiares, e, desculpa, deu um troço aqui. E é isso aí. É onde que vem a confusão, a briga, a discórdia, é nesse sentido. Eu acho que é isso. Mais alguém? Aproveita para comentar. Vamos esclarecendo. Ninguém mais? Todos entenderam a moral estranha? Entenderam, tá bom. Então é interessante todo mundo ler esse capítulo para ver se entenderam mesmo. E hoje nós não vamos dar explicação, porque ninguém quer perguntar, ninguém quer falar, na minha opinião. Então, todo mundo entendeu. Então, por favor, abram esse capítulo, leiam, e na próxima ter dúvida. Aí vai ter pergunta, porque esse capítulo precisa ter um esclarecimento bom para poder entender da melhor forma possível. Então, hoje não vou explicar nada, todo mundo leia de novo esse capítulo com muita calma, muita tranquilidade. E se conseguir entender, está de parabéns. Não conseguiram, não vão trocar ideia da próxima reunião. Porque nós precisamos fazer assim, gente. Porque a gente abre o campo e fala, pergunta naquilo que tem dúvida. Ninguém quer perguntar, tem receio, mas continuar na ignorância, faltando de conhecimento, o espírito não consegue evoluir, gente. O espírito precisa ter conhecimento para poder caminhar bem. Dentro do desconhecido é a escuridão, então não vai caminhar bem. Claro isso? Tá bom? Então vamos ver na próxima reunião. Oi. Eu posso falar? Pode. O senhor está falando, eu estou aqui pensando uma coisa. Essa moral estranha não é justamente pelo aparecimento de Jesus
que está indo contra todos os interesses dos incrédulos, que quer, vamos falar assim, tudo a ferro e fogo, e com a vinda dele e com a forma dele pregar pelo amor dele, uma forma bem diferente, ele já sabia que ia ter guerras, ia ter brigas em relação a isso? Não, ele sabia, né? Porque ele é um espírito evoluidíssimo que tem conhecimento ao infinito. Nós temos conhecimento até o finito, onde nós enxergamos o que é ciência, o que é tecnologia, o que é vibração, o que é força quântica. Tudo isso nós sabemos, mas nós não entendemos ainda essa moral estranha. Por isso que eu estou falando. Vamos ler e vamos conversar na próxima reunião. Porque precisa entender o que é que o Evangelho quer falar. Agora, quer evoluir sem entender o Evangelho? É difícil, né? Não, ele não consegue. Então, fica para a próxima, tá bom? Tá bom. O Livro dos Espíritos. É o caso. O Livro dos Espíritos também. Todos leram o Livro dos Espíritos? Todos leram? Essa é a pergunta que eu faço. Eu toda semana faço evangelho no lar e se 10 perguntas a gente fica... Poucos que pegou o Livro dos Espíritos e pegou do começo ao final. Poucos. Veja bem, nós falamos do Livro dos Espíritos, falamos de Kardec e tal. A pergunta que eu faço, já pegaram o Livro dos Espíritos e pegaram do começo até o fim? Bem, porque lá explica tudo. Certo isso? Eu já, seu Mioche. Hein? Eu já. Você Eu leu li. Você Do leu início- do começo ao Do fim? início ao fim. E você entendeu? Muitas perguntas, não. Não, espera aí. Você entendeu? Não, entendi. Entendi a mensagem, Aí a entendi tudo que... desculpe eu falar. Hum, E você está vivenciando aquilo que você leu? Não está, tô né? tentando, seu Mioche, estou tentando. Espera um pouco. Não está, né? Tô. Não, espera um pouco. Fátima, isso é honesto. Você vê como você deixa a interferência do espírito atuar em você, Ah, sim. certo? Então você não entendeu o que o Livro dos Espíritos está. Está dando para entender? Então, Uhum. você lê de novo. E comecei a ler de novo, Que no dia que você entendeu o que o Livro dos Espíritos fala, nós não temos mais a interferência do O exterior, espírito. certo? Aí, seu Mioche, mas Nós ainda tem temos- muita Dá limitação. licença. Nós entendemos o que o espírito precisa aqui na Terra. Você está entendendo? Quer dizer, então, vamos ser honestos com a gente. Leu, mas compreendeu? Eu compreendi. Está vivenciando? Estou vivenciando. Então, você não pode ter as dificuldades não. espirituais que têm interferência em você. Está dando para entender? Tô, Então, tô, sim. isso Tô lendo novamente, tô lendo ele de novo. E leia assim, de claro, eu novo, tenho muita limitação, né, seu Mioche? mas leia de novo, se precisar ler de novo, se precisar ler de novo, você Isso é está verdade. entendendo? Vou ler muitas vezes, porque tem coisa que eu não consigo. Claro, tá bom? Tá certo? Não estou te julgando. É Não, que tudo nós, bem, sei. nós precisamos realmente aprender e compreender. O nosso espírito, compreendendo, ele vive melhor. Entendeu? Ele vive melhor. Quando nós não entendemos, nós revoltamos. Isso é verdade. Claro? Claro. Mas eu melhorei muito, viu, seu Mioche? Não, eu também estou de acordo. Você melhorou. No que você
começou a frequentar, você vê quanto você já melhorou. Também vamos ser honestos. Quando você veio a primeira vez, era uma situação. Hoje já mudou para você mesmo. Você mesmo pode olhar para você mesmo. Você está entendendo? Então você já melhorou. Agora precisamos melhorar mais. É isso. Claro isso? Tá bom? Vamos lá, Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec. Pergunta 890. O amor maternal é uma virtude ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? Lê de novo a pergunta. Não, é O comum. amor maternal é uma virtude ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? Como os homens, O amor maternal é uma virtude ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? tá. Tá? Vai, pode responder. Vai, Andreinha. Aí eu penso que é instinto, né? Todo, até os animais, né? Toda mãe cuida lá do filhote, ser humano, é aquele amor incondicional, né? Na maioria das vezes, o que se espera. Mas eu acho que é uma virtude também, porque desde que o ser, que ele preze, né, por aquele papel de ser mãe, de cuidar da sua missão, então é uma virtude também, acaba sendo uma virtude. Milton. Tá bom. Mais alguém? Pode falar. Então, seu Miocha, eu acho assim, os animais são irracionais, os humanos são racionais. Eu acho que os animais é totalmente instintivo e os humanos, a mãe já é uma coisa que é o amor, né? É aquele amor de mãe. Então, é o que difere aí. E é o racional e o irracional. Mais alguém? Então, eu acho. Oi. Nas milhares de encarnações que nós já passamos até agora, nós já passamos pelo fato de algumas encarnações nasceram no sexo masculino e no feminino? Não. Pode nascer tanto masculino como feminino. Então, mas um exemplo, que na encarnação anterior eu fui uma mulher,
Nessa encarnação eu venho como homem. Onde ficou esse instinto? Não entendi? Nessa encarnação eu vim como homem. Na É. encarnação anterior eu vim como uma mulher. É. Aonde está esse instinto feminino que eu não sinto ele? Por quê? Porque todo homem carrega um pouco do instinto feminino. E toda mulher carrega um pouco do lado masculino. Veja bem, isso existe no espírito, entendeu? Agora, não é porque você veio, vamos dizer, como homem agora, e você foi na outra reencarnação mulher. Depende da evolução do sentimento que você dedicou lá. Então, ele vem pigmentado por sentimento maior. Você, como homem, é um sentimento do lado materno. Então, você ama mais, com mais força, vamos dizer, o outro ser. Porque você está carregando esse sentimento do lado do amor, que é, vamos dizer, um sentimento de consciência que a mulher carrega, numa norma geral, um sentimento mais elevado. E ele manifesta. Por isso você vê, isso hoje mesmo, você vê que o homem, certo, tem o instinto do animal, matando aquelas coisas. Mas tem um homem que considera a companheira de uma tal forma, com muito carinho, que você vira e fala, nossa, esse cara tem um sentimento amoroso tão grande com a mulher, com os filhos, com os netos. Mas dá para entender a diferenciação? Porque o padrão vibratório do lado materno está manifestando com uma força maior. Deu para entender isso? Sim. Bom, da pergunta, quem mais é que vai falar? Ninguém mais? Volto a falar. Perguntem para poder descobrir cada vez mais. Ninguém mais? Bom, então vou lá falar. Esse negócio do sentimento no animal, veja bem, é um instinto de preservação da espécie. Então, existe só o instinto, não é o lado do sentimento. Está dando para entender? Ele tem um instinto de preservação da espécie. Aí ele vai evoluindo. Evoluindo, ele ganha a consciência da moral. Quando ganha a consciência da moral, então entra o sentimento do amor. Então, o sentimento agora, no caso da mãe, aumenta porque tem a consciência. É preservar a espécie, mas também manter dentro da consciência o lado moral, de sentimentos do amor. Deu para entender isso? A diferenciação está aí. É questão de consciência. Claro, com isso não quer dizer, veja bem, na evolução, onde a mulher nasceu como mulher, mas traz o instinto, veja bem, com uma força maior, o que é que acontece? Tem um filho e acha que o filho agora é dela, e ninguém pode pegar. Aí é o instinto, que o instinto ainda está manifestando com uma força maior do que o sentimento amoroso. Para poder fazer a diferenciação. Por isso que acontece hoje, se você vai me falar, vamos supor, vai um filho ou a filha de uma vizinha, você vai lá, porque foi mal educado, você grita com criança. A mãe, se tem o sentimento, o instinto ainda de preservação, vai brigar com você. Está dando para entender isso? Ou não? Agora, se aquela mãe já tem um instinto de sentimentos, ela vai olhar diferente. A minha filha, o filho foi mal educado com o meu vizinho e o vizinho gritou. Então, ela, como tem agora o sentimento mais da consciência, vira e fala, foi bom, porque está ensinando a minha filha o meu filho.
Tá dando para entender? Então, precisa analisar bem isso, que isso hoje está imperando, claro? Bom, vamos lá na resposta. Então, se o amor maternal é uma virtude ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais. Ambos os casos. A natureza deu à mãe o amor pelos filhos no interesse da sua conservação. Mas nos animais, esse amor é limitado às necessidades materiais, extinguindo-se quando os cuidados se tornam inúteis. Nos homens persiste pela vida inteira e comporta as virtudes do devotamento e da abnegação. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho além do túmulo. É notório que no amor maternal há muito mais do que no amor dos animais. Todos entenderam? Sim. Então, tá claro. Então, tá bom. Vamos passar para outra parte. Quem é que está aí? Márcio. E a Mariana, mas eu não sei como. Como é que está a Mariana? Tudo bem, seu Miocha? Você está bem? Hoje eu estou bem. Já passou a fase da reflexão? Sim, da reflexão, né? De tanta coisa. Pode falar. Fala. Eu andei um pouco doente, ainda Hein? estou fazendo. Eu andei um pouco doente esses dias e ainda estou fazendo uns exames, então eu dei uma baqueadinha mesmo, mas agora tô mais confiante, estou mais animada. Olha, afirma sua mente, veja bem, porque o doente, a mente é que criou o doente, Sim, certo? E a mente não criando a doença não existe. Então, trabalhe a sua mente a seu favor. uhum, Sinto isso, sinto aquilo, tal, tal. Não, mas a minha mente vai corrigir o meu corpo físico. sim, Todas as células, todos os órgãos está perfeito em perfeito funcionamento. Pensa dessa forma para você ajudar o seu próprio físico. sim, Que a sua parte mental é que vai ajudar o seu corpo físico. Claro isso? tá certo, sim. Então, é colocar muito ânimo dentro de você. É, Tá bom? tá bom. Então, se você conseguir, você incorpora. Se não, tudo bem. Aí você psicografa. Vamos fazer assim, você psicografa hoje, para não desgastar a energia. Tá bom? E na próxima você dá a passagem. Tá bom? Então, vamos lá. Todo mundo mentalizando Jesus, é nessa hora, neste momento, Jesus amado. Estamos pedindo a permissão para que os nossos irmãos possam utilizar os médiuns da melhor forma possível. Em nome de Jesus, estão abertas as oportunidades. Pode utilizar as cordas vocais do médium. Olha, como Deus é poderoso, né? Porque insisti tanto nas maldades que eu praticava, mesmo depois de morto, ainda continuei praticando, mas não da mesma proporção, porque eu não tinha mais o corpo para cumprir o meu trabalho. Mas influenciei muita gente, mas em determinados momentos vi que a oração de muitos começou a me atrapalhar. E o tempo foi passando, até que eu entendesse que eu não posso mais que o Criador do mundo, que é Deus. E hoje, acho que depois de muito sofrimento, estou começando a me arrepender mais por tudo que eu já fiz. E se eu ainda pratico,
espero não continuar mais praticando o mal que eu praticava. Isso já faz muito tempo. Esse mundo de vocês é diferente do mundo que eu vivia antes. Mas vejo que as mentalidades, as formas de pensar e de agir são as mesmas. Só mudaram os tipos de arma. Mas a intensidade ainda são as mesmas. Mas eu vejo que é uma coisa que, se eu não parar, não vai ter fim nunca. Então, pelo menos da minha parte, estou querendo abandonar de vez esses atos. E acredito que alguém que esteve comigo esse tempo todo, conversando comigo, me deu essa oportunidade de falar com alguém que ainda continua vivo no corpo, como eu era antes. Posso perguntar para você? Pode? Então, eu vou perguntar. Veja bem, você, como está reconhecendo os seus atos praticados e está entrando um arrependimento dentro de você. E isso já é uma grande coisa para você mesmo, entendeu? Porque esse arrependimento você está reconhecendo o seu comportamento contra o nosso próximo. Certo isso? Vai entender? Agora, vamos analisar diferente. Você gostaria que alguém continuasse atuando em cima de você, fazendo maldade contra você? Você gostaria? Não. Você não gostaria. Não gostaria. Então está na hora agora de você aprender que se você não gosta de receber as maldades em cima de você, você vai parar de fazer maldade em cima dos outros. Está dando para entender? Está dando sim. Porque você não gosta de receber maldade. E por que é que você vai fazer maldade para os outros? Não é? Por isso que eu estou parando, porque Hein? eu não posso mais do que a divindade, principalmente o nosso Criador que me criou. Eu acho que seria uma tolice muito grande da minha parte insistir com uma situação que jamais eu poderia vencer. Isso. Hoje, eu reconheço porque que Deus, ele é o meu Criador, É. ele é amor, como vocês sempre falam, eu acredito hoje nisso. Eu quero até pedir perdão a ele por tudo que eu já pratiquei e aceito também a condenação que vier para mim, pelos atos que eu pratiquei. Você veja bem, Deus é amor, certo? Se você pratica o mal, não é o amor doente. Então você está contra o Criador. Se você deixa de fazer o mal, você está com o Criador. Se você está com o Criador, você tem amor dentro de você. E você tem. Isso eu te garanto, que você tem amor dentro de você. Então, se você tem esse amor que é do Criador, vamos fazer bem para os outros. Está dando para entender isso? Está sim. Deu? E como nós somos irmãos espirituais, levanta um pouco a cabeça, porque todo mundo vai projetar uma luz azul brilhante no seu frontal. Esse azul brilhante, bem clarinho, vai limpar sua psique, vai tranquilizar você, e você agora já está reconhecendo e está arrependido pelos seus atos. Então, o Criador concede limpar essa sua parte psíquica para aliviar e tirar você desse sofrimento. E todo mundo mentalmente mentaliza Jesus colocando no frontal dele a mão direita para abençoar o nosso irmão. Graças a Deus, graças a Jesus. Agora você já está sentindo bem melhor, certo? Olha na sua direita que estão os nossos irmãos espirituais. Você está vendo?
Estou sim. E você vai acompanhar eles, se você desejar. Sim. Não é obrigado. Tanto que se eu tivesse tido, Hein? se eu tivesse tido amigos e pessoas que falassem como o senhor falou comigo, quando eu estava vivo e também depois da minha morte, porque as perturbações continuarem e acabei sendo não somente um influenciador, mas influenciado também. Aham. Mas graças a Deus, pessoas como o senhor existe também no mundo em que eu estava e que eu estou ainda, porque eu achava que quando eu saísse de onde eu estava, eu iria para a Terra novamente. E não é assim. Então eu vejo hoje que o amor de Deus realmente é maior que tudo nesse mundo e ninguém pode contra ele. Isso. Mas como eu disse, eu aceito a pena e a condenação que foi imposta a mim pelos mal que eu pratiquei e me arrependo de tudo. Mas aceito o que vier de Deus para comigo. Então, vamos fazer uma coisa. O arrependimento está dentro de você. Veja bem. Mas não sofra no arrependimento. Coloque na sua parte mental que foi um grande aprendizado para o seu espírito. E você aprendeu muita coisa e hoje você ganhou a misericórdia do nosso Pai Criador e aí está do seu lado os nossos irmãos espirituais. Você vai acompanhar eles e vai continuar o tratamento e vai ganhando o esclarecimento. Não existe mais sofrimento para você. Agora você já saiu disso. Claro isso? Eu vou poder vir conversar novamente com o senhor? Hein? Posso conversar novamente com o senhor? Pode, um dia que for permitido pelos nossos amigos espirituais, tá bom? Que eu queria ainda entender esse aprendizado que o senhor disse que eu tive, mesmo na situação que eu estava. E para mim é condenável. Não, você já saiu da situação que você estava. Pela magnetização que nós fizemos, que todo mundo enviou para você. Então você não precisa mais voltar naquele nível do sofrimento, porque você hoje já tem o entendimento do amor. Você já conhece o Criador. Então agora você acompanha nossos irmãos espirituais para continuar o tratamento e ganhar esclarecimento. E um dia você retorna e vamos conversar de novo, tá bom? Tudo bem. Muito obrigado, viu? Então, que Jesus te abençoe. Muito obrigado. Acompanha nossos irmãos, tá bom? Obrigado. Bom, agora Se a Mariana vai só escrever, né? só a psicografia. Então é o Divino Mestre e a água, Mioshi. Tá, então vai. Vamos lá? Vai. Vamos mentalizar uma grande queda d'água sobre nós, sobre os nossos lares, sobre os locais onde estamos neste momento. E essa água leva toda a negatividade embora, essa negatividade que a nossa própria vigilância muitas vezes atraiu para onde estamos nesse momento. E no final, uma cúpula de luz e de proteção que vai nos amparar e nos proteger durante os próximos dias. Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que assim possamos lutar contra o vírus e contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Mensageiros celestes, dignos emissários de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que assim possamos lutar contra o vírus e contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de saúde, progresso, força, paz, amor e luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que assim possamos lutar e vencer contra o vírus, suas variantes, outras doenças, acidentes e contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Graças a Deus, graças a Jesus e graças aos nossos amigos espirituais. Obrigada, obrigada e obrigada. Vamos tomar água, que o remedinho está dentro da água para cada um, tá bom?
Vamos lá, quem psicografou? Posso falar? Pode. Amados irmãos em Cristo, gratos somos por termos a oportunidade de participar dessas reuniões benditas, que muito têm contribuído para nos esclarecer. Graças damos por tanto aprendizado e, como consequência disso, recebemos a oportunidade de trabalho. Depois de muito estudo, hoje já fazemos parte do grupo de trabalhadores da Casa de Meimei, trabalhando em diversas frentes, conforme necessidade própria e de cada grupo, frente às necessidades dos atendidos. É com imenso amor que executamos nossas tarefas, pois estamos aprendendo a utilizar nossos talentos. Mediante isso, podemos lhes dizer: confiem em si mesmos. Todos os presentes já abarcam condição de doar de si, pois mesmo diante de nossas limitações, podemos ser úteis perante a criação. Que Jesus ilumine a todos e que sua paz possa fazer morada em nossos corações. Com nosso imenso carinho, amigos do Cantinho de Meimei. Obrigado. Mariana, você pega um copo, coloca água, deixa na cômoda, tá? Mentaliza o Bezerra, já colocando o remédio lá dentro dessa água. Uhum. Quando você acordar, você toma essa água. Tá bom. Precisa fazer 3 dias. Uhum. Tá bom? Para te ajudar no físico. Tá bom. Bom, vamos lá. Posso ir, seu Mioche? Tá bom. Quantas alegrias chegam a mim hoje, neste momento de oração. A paz e a tranquilidade tomam conta de tudo. Continuemos no caminho do aprendizado incansável. Continuemos nos dedicando a melhorar e colocar em prática tudo o que acreditamos. As dificuldades virão e precisamos estar preparados para elas. A dedicação se faz necessária todo momento. O direcionamento para nós e para nossos irmãos é de grande importância nos momentos atuais. Evitem discussões, confrontos e adversidades. Se posicionem no caminho do bem, da verdade e da luz. Com certeza terão a proteção necessária para vencer o caminho e a jornada da vida. Meus queridos, que a paz reine em vossos lares. Com amor, Miguel. Obrigado. Próximo. Oi, Mioche, sou eu. Vai. Congratulações, queridos amigos e amigas, deste cantinho abençoado no chão duro da terra. Passando para vê-los, revê-los, matar um pouquinho da saudade que sinto daqueles com quem pude conviver durante estas reuniões, este trabalho no lar de Meimei e estes estudos. Posso ver que alguns não conseguem ainda enxergar na plenitude o manancial de bênçãos que nestes encontros e trabalhos encontramos. Citado foi o Livro dos Espíritos, mas outros da codificação igualmente importantes o são. E para os médiuns do grupo sugiro fortemente a leitura do Livro dos Médiuns. Uma pergunta por dia. Muitos ajudará no desenvolvimento de vossas aptidões mediúnicas. Mas não é para ler aleatoriamente, e sim na sequência. Introdução, pergunta 1, 2 e 3. E assim sucessivamente. Sugiro também a quem está estudando o Livro dos Espíritos que o leia na sequência. Ficará mais fácil ordenar o entendimento. Um abraço carinhoso e um beijo no coração de todos. Até breve. Aí tem uma saudação, arrivederci. Hein? Arrivederci. Não entendi. No final ele fez uma salvação, arrivederci. Ah,
Próximo. Ninguém mais? Só eu, Samiocha. Vai. Caro amigos, não perca a oportunidade de evolução. Em todas as reuniões se faz necessário que cada um saia de cada reunião esclarecido e com maior entendimento sobre os temas explanados pelos oradores. Não perca a oportunidade de evolução e conhecimento. No futuro, não até de reclamar que não teve a oportunidade de esclarecimento. Fica a dica dos amigos que deste lado estão a esperar com muita alegria que cada um de vocês possa evoluir nas atitudes e conhecimentos, para que o amanhã não se arrependa das oportunidades perdidas. Fiquem com Deus. Eugênia, você sabe quem é essa mensagem? Eu fiquei confusa por causa dessa saudação final. Não, você sabe quem é? Não. Tá. Ah, conta para nós, Miojo. Eu posso falar quem eu acho que é, seu Miocha? Fala. Senhor Bernardo. E você, Márcio, acha que é quem? Vamos lá. Eu estou bem. A Tereza, Andreinha, Milton, eu estou confusa. Quem você acha, Tê? Não acho, não. Também fiquei na dúvida se é o seu Bernardo, não me senti assim. Não achei que o seu Bernardo, não. Fala, Mioche, para mim. Hein? Fala para mim, Mioche. Fala pra mim. Você não saiu daqui? Ah, tá só de corpo presente. Seu Miocha fala bem baixinho, só para mim escutar. Eu também. Sabe o nome do pé grande? Ah, então tá. Sabe que eu achei que era ele? Seu Justino. Mas aí no final, quando veio esse Arrivederci, eu falei, então, acho que não é. Mas achei que era o seu Justino mesmo. Por causa do jeito, tipo, ele tá de passagem só para ver, essa orientação de estudar e como estudar, e um beijo no coração, eu achei que era ele mesmo. Não é na totalidade. Hum. Porque a gente vira falar do reflexo. É isso daí. Entendeu? Mas é bom, né? O que você... mais alguém? Ninguém mais? Ninguém mais psicografou? Não sei, a Indira está aqui, a Andreinha também, mas hoje a galera também está com problema de... Tá, a Indira está aqui, mas não sei se está com... Como é que está a Indira? Eu não sei, me acho, porque muita gente hoje está relatando problema com a internet, então não sei dizer. Então tá bom, né, pessoal? Ah, tá aqui, ela está aqui. Indira, como é que está? Entendo, graças a Deus. Devagar e sempre, né? Devagar e sempre. Fica firme, menina. Paciência, muito amor, que aí vence tudo, tá bom? Tá bom. Tá bom. Que Jesus te abençoe. Então, todo mundo fala. Tem como tocar um passo em mim, por favor? Tocar um passo em mim, por favor? Então, vamos todo mundo mentalizar e vamos projetar uma luz azul brilhante. Você mentaliza entrando pelo frontal, limpando tudo. E você mentaliza uma queda d'água caindo em cima de você, levando tudo que é de negativo. E assim, mentalmente, todo mundo faz a prece do Pai Nosso, mentalmente. Graças a Deus, graças a Jesus. Está sentindo melhor? Tá? Graças a Deus, Deus. Então tá bom, pessoal. Então vamos continuar firme, unido,
acreditando nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, com os passos firmes dentro da união, para que todos nós possamos realmente evoluir o nosso espírito. Vamos continuar unidos. Obrigado, pessoal. Obrigado. Até a próxima quarta-feira. Pensando sempre nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Claro? Tchau, boa noite. Ah,